Oi, gente, tudo bom? Bem, estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Mulheres de Produto e hoje dando continuidade ao painel que tivemos lá no festival, falando de conflitos, contextos e conversas difíceis. Então, é para ser um olhar sobre como profissionais dentro de produto e dados usam a comunicação para navegar, né? Seja negociações, trade-offs e alinhamentos de alto impacto. E, gente, para começar esse podcast, eu sou a Rafa, aqui representando Mulheres de Produto. Com a gente nós temos a Marjorie, falando do produto preto, a Daisy, da Eras que Lançam, a Camila, da Mulheres em Dados, e a Aline, do Fala aí, PMM. Obrigada, meninas, por estarem aqui. E aí, gente, começando aqui, acho que a gente tem várias perguntas, várias coisas que a gente não conseguiu abordar no painel. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho. E um ponto que a gente tinha colocado aqui, que é, cara, como que, pensando em comunicação entre áreas, a gente puxa essa comunicação entre pessoas de produto, negócios e dados no dia a dia, né? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje fazendo essa ponte? Eu vejo muito que essa ponte, ela é uma ponte importante, mas acho que é onde mora um pouco o atrito também, né? Porque são 3 áreas importantes para o negócio funcionar, mas com pensamentos bem diferentes de como precisa funcionar sobre isso. Então eu vejo que produto ele tem muita questão de velocidade, então ele quer entregar mais rápido, né? Ele quer fazer algo mais rápido, mas ao mesmo tempo muito bem estruturado. Dados precisa de precisão e eu acho que negócios ele quer muito impacto. Qual a receita? O que isso vai me gerar de retorno muito agora? Então eu gosto muito de usar quando eu tenho alinhamentos com várias áreas, eu gosto muito de revisar do tipo, qual é o nosso objetivo sobre isso? Nosso objetivo como empresa e negócio, o que nós queremos trazer com isso, né? O que a gente precisa alinhar sobre isso? Então, quando vier questões mais vagas, a gente consegue voltar. Gente, mas lembra, como a gente falou no início, qual era o nosso objetivo? Isso tem certeza que isso não foge um pouco daquilo que a gente alinhou, que é importante ter para o negócio, que é importante para o nosso usuário? Então, eu gosto muito de trazer muito desse lado, sabe? Para realinhar e otimizar essas expectativas, mesmo as pessoas que estão bem diferentes no pensamento. Eu acho que é super importante a gente estar sempre ali calibrando expectativas, né? Que a gente conversa hoje, tá todo mundo alinhado, a expectativa é uma. Daqui a 2 semanas você vai falar e do nada a galera tirou uma expectativa debaixo do braço, falou, nossa, gente, agora eu gostaria que fosse assim. E aí é complicado. E acho que puxando esse gancho até sobre expectativas e sobre como as coisas funcionam, quando alguém chega pedindo uns números, mas a pessoa não sabe exatamente o que precisa, como que a gente conduz essa conversa? Como que a gente transforma essa solicitação vaga em alguma coisa acionável, Cami? Eu acho isso é o que mais acontece, né? O cliente ele nunca sabe o que ele quer, né? Então a gente tem que ir direcionando ele ali. E aconteceu até essa semana comigo, posso até usar esse exemplo, né? Você vai ir perguntando o porquê, por quê? Mas qual é a pergunta de negócio que você quer responder? Porque a pessoa, às vezes, ela só quer me manda quanto de venda tem na loja. E aí eu retorno essa pergunta para a pessoa e eu falo, beleza, mas qual que é a pergunta que você está querendo responder, né? E vai provocando a pessoa, vai perguntando, mas por quê? Mas por quê? Porque aí, eu garanto para vocês que assim, depois de uns 3, 4 porquês, você chega no cerne ali do que ela está precisando, né? Então, falei que aconteceu até essa semana um exemplo, uma gerente de e-commerce, ela quis os dados da forma de pagamento no nosso dash que a gente tem das vendas captadas de e-commerce, né? E essa é uma informação um pouco complicada de tentar misturar com as vendas, porque um pedido ele pode ser pagado de 2 formas, e aí as linhas começam a duplicar, os números começam a dar errado. Então, aí eu chamei ela no privado e falei, beleza, por que você está precisando de ver essa informação de forma de pagamento, né? Porque
eu quero saber quem pagou com cartão e com Pix. Falei, não, mas beleza, mas qual é a decisão que você está querendo tomar com essa informação, né? Assim, e aí ela chegou, não, é porque eu quero, no Pix a gente dá desconto, então eu quero saber se vale a pena continuar dando esse desconto ou não continuar, né? Aí eu falei, então, beleza. Então, agora eu entendi todo o contexto do que você precisa, né? E aí, às vezes, você chega na conclusão de que não é nenhum dash que precisa fazer. Às vezes, você pode colocar só no Excel, é só um estudo ali para a pessoa, né? Para ela tomar aquela decisão ali. O pessoal, eu brinco muito que os clientes parecem aqueles pacientes que já chegam com eu tenho essa tal doença, me dá esse remédio. Mas não é, né? Então eles já chegam, não, eu quero a venda por forma de pagamento. Coloca aí o valor, coloca tal e tal filtro e tá bom. Então, a gente vai instigando e fazendo essas perguntas e a gente chega no que de fato essa pessoa está precisando, na real necessidade. E às vezes não é só colocar a venda por tipo de pagamento ali que vai resolver esse problema e vai responder essa pergunta dela do será que eu tiro o desconto do Pix ou não? Então aí a gente, como dado, que conhece todos os dados da empresa, consegue saber quais informações agregariam de fato ali para ela tomar essa decisão, né? E aí, às vezes, igual eu falei, não precisa nem ser o Dash, pode ser só um estudo ali, alguma apresentaçãozinha no Excel, para direcionar eles nesse sentido de, acho que vale a pena manter o desconto ou não está fazendo muito sentido esse desconto do Pix. Então, eu acredito que, assim, no início a gente até tem um pouco de resistência com esses questionamentos. Existem clientes que acham ruim de fala, não, mas é facinho, só coloca ali, né? Não vai te dar trabalho. Mas a gente precisa, sim, persistir no objetivo do que é a área, né? A área de dados, ela está aqui, não é só para colocar um filtro, não é só para colocar um gráfico no Dash. A área, ela está aqui justamente para isso, para levar esse pensamento estratégico e ajudar a tomar decisões baseadas em dados, para a empresa ter essa cultura data-driven, né? Isso que a Camis falou, acho tão importante, inclusive, que se você é produto, porque muita gente trata dados achando que a gente já tem que trazer a receita pronta, e é muito ao contrário. Na verdade, eu comecei a aprender que quando eu levo o problema, eu consigo sair com um resultado muito melhor do que eu imaginava. Então, e às vezes a gente decora tanto esse problema, achando que está trazendo a solução, e piora, e demanda até mais tempo do que deveria. Então, eu aprendi que eu costumo trazer mais problemas. Assim, gente, eu estou com esse problema, eu preciso saber isso, isso e isso. O que vocês indicam? E é muito mais estratégico. E às vezes realmente é simples, às vezes não, pode ser algo assim, não. Esse dado que você pegaria está errado, vamos nesse aqui. E eu acho que vale muito a gente repensar, até como produto, olhar essa questão de dados, sabe? Muito mais estratégico, concordo total, Camis. Cara, concordo muito. Às vezes a gente tá criando um produto, a gente já cria ali, tipo, nossa, várias métricas que a gente tem que acompanhar. Cara, mas será que faz sentido a gente estar acompanhando? Eu acho muito importante a gente ter alguém de dados ali perto pra gente, tipo, debater e falar, cara, nosso produto tá nascendo, é isso aqui, o que a gente deveria acompanhar aqui? Tipo, pensando em outras óticas que não somente, às vezes, o negócio, né? Que às vezes a gente tá muito concentrado, tipo, nossa, vendas, por exemplo, pagamentos. Não, eu preciso ver aqui meu TPV, quanto que eu tô vendendo, quanto que eu tô transacionando, preciso saber quanto que tá entrando de receita e tá bom. Tipo, não, tá bom, né? E como que vocês trazem isso, assim, pro time de vocês no sentido de fazer entender o que uma pessoa de dados faz, para a gente conseguir ir modificando esse pensamento e essa forma de trazer perguntas, sabe? Tipo, vocês fazem alguma coisa ativamente de, tipo, não sei, sentar com o time e falar, cara, usem dados dessa forma, ou vocês acham que é muito mais orgânico mesmo, a pessoa vai lá, apanha um pouquinho de dados, tá tudo certo. Pra aprender, sabe? Aprender na raça, digamos assim. Eu acho que muita coisa é questão de cultura, de praticar mesmo, de tentar colocar isso em prática em qualquer problema que você tenha. Então, desde coisas básicas ali, né? Então, já recebi, por exemplo, demandas de será que faz sentido eu deixar uma loja vendendo só a grife masculina,
porque aí ela tem um estoque pequeno e eu deixo esse estoque só para roupa masculina e aumento a venda da masculina, ou deixar só a roupa feminina, né? Enfim. E aí você só precisa ali mostrar que, bom, não tem nenhuma loja que vende tanto assim masculino, feminino, só ver o VLF ali mesmo, quantidade que a loja vendeu de feminino e masculino, a maioria costuma ser 40%, 60%, 50%, depende da loja ali, né? Então, coisas mais simples assim, só para trazer clareza mesmo de que, olha, não faz tanto sentido assim, né? Você tem essa impressão de que vende mais essa grife, mas não vende. A hora que você olha, tá meio a meio ali, né? Então, tentar trazer essa cultura de coisas simples, você sempre está olhando os dados para responder, sabe? E aí sempre tipo um mantra mesmo, você vai repetindo toda hora. Então, para minha equipe mesmo, eu costumo falar assim, toda reunião. E eu falo, gente, a gente precisa ser mais estratégica. A meta da área é que fazer com que a empresa enxergue a gente como uma área estratégica e não a área só do filtro do gráficozinho ali no Power BI, ou só a área que reclamam quando o Dash não atualiza, porque normalmente é isso que acontece. Ninguém lembra da gente até o Dash não atualizar. Aí é reclamação 7 horas da manhã no Teams, né? Então, toda reunião eu tento relembrar com eles e ficar repetindo esse mantra de, a gente precisa ser mais estratégico, Então, primeiro, eu acho que a gente tem que a cabeça do time, o time ali de dados, ele tem que estar muito alinhado com essa mentalidade, né, de que a gente precisa tomar decisões baseadas em dados, e em casa de ferreiro, espeta de pau. Então, às vezes, acontece mesmo de na própria equipe de dados, a gente não tem nem dados do nosso sistema, qual dia que falha, qual dia que não, nosso SLA, como que tá, nosso ambiente, se, né, a galera fica com essa impressão de que só reclama, de que o Dash nunca atualiza, porque eles só reclamam com a gente quando não atualiza, mas não vê os dias onde atualizou, né? Então, começa aí, né? O próprio time, ele tem que ter essa mentalidade de começar a usar dados para monitorar seu próprio ambiente ali, até saber quando um cliente questiona, esse Dash dá erro todo dia, você entrar no lugar e falar, olha só, ele 5% dos dias nesse ano só é que ele deu erro. Então, não é assim, não é bem assim, né? E mudar essa mentalidade, então, dentro da equipe, ficar repetindo esse mantra, e para aí a gente começar a repetir o mantra fora, nas outras áreas, nas outras reuniões. Então, minha sprint com CRM, eu repito esse mantra toda segunda-feira. Minha sprint com e-commerce, repito o mantra. Então, e aí a gente vai cultivando essa cultura, né, de data driven. E uma coisa importante, no último evento que eu fui no AI and Data Leaders, e eu vi uma palestra muito legal de um cara da Petrobras sobre letramento de dados. E ele estrutura treinamento, assim, a área de dados estrutura treinamentos com todas as áreas da empresa de letramento mesmo. Então, espalhando essa cultura. E aí, uma coisa bem básica mesmo, às vezes ele faz dinâmica só para ajudar as pessoas a estruturar um raciocínio lógico ali. E aí, aos poucos, ele vai desenvolvendo até fazer a pessoa entender, né? E saber transformar o dado em um insight, né? Porque o dado por si só, ele não é nada, se você não souber usar, não souber o que fazer com ele, né? Então, é uma coisa que até estou tentando fazer na minha empresa, que é estruturar esse treinamento, gravar, deixar na plataforma de vídeo da empresa, né? A gente tem uma própria lá, então colocar lá para as pessoas fazerem, que aí a gente vai espalhando mais ainda essa cultura. Vocês acabam se tornando evangelizadores, né, da palavra de dados ali. Acho que é bem importante, tipo, sair de dados para a empresa. Quando não vem, tipo, vocês conseguirem ter essa manobra, né, de ir ensinando e letrando a galera. Exato. E tem que vir da gente. A gente é a área de dados. Se a gente não tiver essa cabeça, muito menos as outras equipes terão, né? Então, tem que começar interno e ir espalhando, e é os testemunhas de dados ali, todo dia batendo na porta e falando, vamos. Tem mesmo. E eu vejo, a Camis falando, eu vou falar como Product Marketing.
dentro da minha área, inclusive com meus colegas e pares, eu sempre falo assim, né? Contra dados, não há argumentos. Então, tudo que eu for comprovar, eu uso dados, até para não entrar na questão do achismo. Eu acho. Não. Tem dados aqui que demonstram por que essa informação tem essa consequência. E outra questão que eu uso muito, até quando eu, como Product Marketing, tenho que acionar produto, qual que é a métrica de sucesso? O que vocês vão considerar que deu certo? Nossa, deu certo esse lançamento. Esse teste tá ok, eu vou poder seguir com esse teste. Então, assim, você precisa ter dados em tudo, né? Não dá pra, como que você vai validar se o teste foi bem ou não? Como você vai comparar em relação ao outro? Eu fiz um teste AB. Tá, e como você sabe quem foi o vencedor? Você tem que ter métricas ali que você vai apontar, não só uma, mas uma seleção de métricas que vão ser importantes para você validar. E aí é isso que a Camis falou, que às vezes é muito mantra, né? Que as pessoas falam, não, eu olho só se abriu o e-mail. Não, eu falei, não, vaidade, métricas de vaidade, elas são interessantes, mas elas não são o que vai levar o negócio a você entender se deu certo ou não. Então, assim, abriu o e-mail, clicou, ok, mas o que ele fez com essa informação? Ela foi válida? Pode ser até um treinamento. Esse treinamento repercutiu, era um treinamento que o objetivo tinha fazer as pessoas venderem mais. No final de 2, 3 meses, elas venderam mais? Ele impactou alguma coisa? Então, acredito que é muito nesse pensamento da métrica de sucesso para a pessoa entender. Quando você pensa assim, onde você quer, só de você chegar em algo simples, tá? O que eu quero, onde eu quero chegar com isso, você vê que você precisa dos dados. Quem que vai computar isso para você? Como que vai traquear? Então, você precisa acionar muito mais a área. Então, eu vejo que é muito disso, tá? Acho que até começando, assim, quando a gente tem falado bastante de dados, mas tem toda a parte ali do nosso painel também, que são a parte de contextos, conversas e os conflitos mais difíceis que a gente tem no dia a dia quanto pessoas numa organização, não só pessoas de produto, mas dados, PMM, enfim. Como que... Acho que traz uma situação pra gente de, tipo, uma situação difícil que você já viveu, que você consegue compartilhar como exemplo. E o que tornou ela desafiadora? Como que você lidou com ela? Tá, eu acredito que, assim, uma das primeiras conversas difíceis que eu tive que encarar, né, e puxar ela, né, ainda quando eu tava ali numa fase mais júnior da minha carreira, foi impor limites. Então, acho que quando você não tá acostumado, né, a ter esse tipo de conversa com pessoas no ambiente de trabalho, a primeira é assustadora, assim. Então, acho que essa minha primeira vez chegando numa pessoa e falando, pô, aquilo não foi legal, da forma que aconteceu, eu não vou aceitar que isso aconteça de novo. Então, eu acho que esse tipo de conversa, assim, acho que a princípio foi uma das mais difíceis, assim, para mim, porque, querendo ou não, você pode causar, dependendo, né, a forma que você aborda isso, você pode causar desconforto na outra pessoa, ou você pode deixar entender que aquilo é algo pessoal, e o que, na verdade, não é algo pessoal, né? Então, eu acredito que mas falando assim, o tempo todo, né, no ambiente corporativo vão ter conversas difíceis, seja ela em equipe, seja de um para um, seja impondo limites ou falando um simples não, mas também existem aquelas conversas difíceis, né, como eu comentei no nosso painel, de tipo, a pessoa falar, eu te expliquei isso já. Não, desculpa, a pessoa chegar e falar assim, não, mas eu não te disse isso. Aí você disse sim, a gente combinou aquele dia, você confirmou, não, mas eu não disse, mas você disse, e daí fica nesse ping-pong, né? Então, acho que existem N tipos de conversas difíceis que todo mundo aqui já passou, se identifica, e eu acho que cada uma ali tem sua particularidade que a gente deve conduzir de uma forma diferente, né? Então, acho que no geral, assim, é isso. Isso que a Daisy falou é muito importante e eu acho que, assim, a mensagem principal aqui que eu queria deixar para vocês não fuja de ter conversas difíceis, sabe? Eu, no início da minha carreira, eu fugia muito de conversa difícil. E por causa disso, eu não parava em empresa nenhuma, sabe? Porque ia ficando
muito ruim o ambiente, eu não falava o que me incomodava, eu não conseguia ter essas conversas. Chegava um momento onde eu não aguentava, trocava de empresa. E fui fazendo isso, até que eu cheguei na liderança. E aí se torna um outro nível de conversas difíceis, né? Então, já tive que demitir, e chorei, e fiquei trêmula, e me preparei muito, e ainda assim tremi, chamei RH junto, assim, desesperadíssima, assim, para ter essa conversa da demissão, né? Feedbacks era uma coisa assim muito complicada que eu fugia no início e isso só me gerou sobrecarga. Então eu acabei ficando muito sobrecarregada e a ponto de explodir até um momento onde eu não aguentei e falei, não dá para fugir mais. Eu preciso tomar uma atitude. Estava fazendo terapia há 3 anos já e não conseguia simplesmente falar sobre essas coisas com as pessoas, né? E falei, cara, a demissão, ter que demitir foi tão ruim que eu falei, eu prefiro tentar aprender a dar esses feedbacks e começar a dar esses feedbacks, não que eu não desse, mas sabe o que é aquele feedback? Tipo assim, olha, é assim, tem que melhorar, faz isso, desse jeito não foi muito bom. E aí ninguém leva a sério, porque você enfeita tanto feedback que acaba que sua mensagem no fim não é passada, né? Então, como a coisa da demissão foi tão ruim, tão desesperadora, eu falei, gente, cara, eu preciso aprender, pelo menos a dar o feedback, a melhorar essa comunicação, sabe? E aí eu consegui fazer isso com uma pessoa que precisava muito desse feedback na minha equipe. E aí, cara, foi uma virada de chave, assim, tremenda, porque foi muito bom, a pessoa virou a chave também e começou a melhorar demais, assim. Então, teve um resultado tão legal que eu comecei mesmo a aplicar, então, mais feedbacks, perdi um pouco desse medo ali da conversa difícil, sabe? E comecei a sempre abordar, comecei a estudar um pouco mais sobre o feedback, de que dar um feedback assim em seguida, não espera tanto, sabe? Porque eu tinha essa mania de, não, agora não é a hora certa, deixa eu esperar o ano, deixa eu esperar sei lá o quê. E aí perdia o timing daquele feedback, né? Aí eu acaba não dando o feedback direito. Então, faz na hora, sabe? Claro que se for uma coisa que te deixou muito irritado, espera passar a irritação primeiro, que é para também você não falar nada que você se arrependa depois, né? Mas não perde o timing, sabe? Já fala no outro dia, sabe aquela situação que aconteceu? Então, não foi legal, não gostei do que você fez. Sabe aquela entrega que você fez? Então, não foi o que eu esperava, né? Eu escrevi no card que era isso, isso e isso, você entregou outra coisa. Então, não espera, não foge da conversa, porque assim, traz frutos muito positivos para você, né? Cada conversa que você foge, ela atrapalha e ela piora a sua saúde mental, né? Então, não diga não para você, não fuja dessas conversas difíceis assim, vá praticando. Eu concordo super com a Camila, inclusive essa questão de fugir de conversas difíceis, é bom a gente colocar na cabeça de que fugir delas não vai fazer o problema parar de existir, né? Então o problema vai continuar lá e talvez vire até maior, né, se essa conversa não acontecer. E eu entendo que a pessoa saber conduzir uma conversa complicada acompanha a maturidade de carreira também, né? Eu acredito que isso a gente só aprende na prática. A gente está falando aqui de uma soft skill, a gente não aprende. Assim, pode até alguém tentar nos ensinar, mas se a gente não praticar, a gente nunca vai aprimorar isso, né? Então, o que eu quero trazer aqui se quem aqui está ouvindo precisa ter uma conversa difícil, não está tendo, isso só vai te prejudicar. Então, deixar aqui o recado para tomar coragem, se prepare também, né? Também reflita essa conversa é difícil para quem? É difícil para você? É difícil para outra parte? É difícil para as duas? Qual a melhor forma de você conduzir essa conversa? E também você entender qual é o objetivo dessa conversa, né? Porque eu acho que numa conversa difícil tem que ter muita intenção. Às vezes você tá ali com muitas emoções, tem muita coisa a dizer, mas nem tudo o que você tem a dizer convém para que você chegue no objetivo,
da conversa que você precisa ter, né? Então você precisa ir para essa conversa com uma intenção, com posicionamento, você precisa tentar prever, talvez, perguntas que surjam, reações que aconteçam também, para você estar preparada para isso e não fraquejar, digamos assim, ali no meio dessa condução. Então, acho que é tudo uma questão de preparo mental também, e é muito importante com que você desenvolva essa questão mesmo de saber conduzir, de saber se posicionar, para que você acabe não se tornando uma pessoa mais oprimida, ou que então você não consiga impor limites, ou que você não consiga resolver uma situação, ou que você coloque muita emoção naquilo, que faça com que as pessoas acabam percebendo que você não tem essa maturidade emocional para lidar com certos tipos de conversa. Então, eu acho que essa parte de não fuja da conversa difícil. Se alguém for ter uma conversa difícil com você, ou a forma que essa pessoa reagir, não leve para o pessoal. E você precisa agir com intenção, porque essa conversa ela tem que ter um objetivo, e você precisa conduzir ela para que vocês cheguem nesse objetivo que ela precisa ter. Nossa, eu concordo muito com o Dez e com o Cami. Eu mesma já passei por isso, tipo, teve uma época da minha vida que eu não gostava de dar feedback, sabe? Porque eu ficava pensando assim, nossa, como que a pessoa, né, vai receber? Será que ela vai ficar chateada comigo? E aí eu sempre treino muito, me preparo muito para quando eu vou precisar falar com alguém sobre, enfim, uma situação que foi ruim, né? Ou então algo que ela precisa melhorar, ou então até algo que foi bom, né? Tipo, eu gosto de trazer. E aí uma coisa que eu aprendi, que foi até um gestor antigo meu que ensinou, foi uma matriz de feedback. A gente fala assim, nossa, eu não sei fazer, o que eu vou fazer? E aí eu sempre anotava, sabe? E aí ela traz assim, situação, comportamento e impacto. Então, cara, começa descrevendo o contexto específico, onde o feedback se aplica. Então, cara, naquela reunião de ontem, isso aqui não foi legal. E aí, traz o comportamento depois. Então, cara, o que naquela reunião de ontem não foi legal? Tipo, traz o comportamento específico que você observou naquela situação. Então, sei lá, você interrompeu uma colega quando ela estava apresentando as ideias. Tipo, isso não é legal, a gente sabe, né? E aí você traz o impacto junto. Cara, quais são as consequências do comportamento que você teve? Então, como que você explica isso? Então, olha, você fez com que aquela pessoa se sentisse desvalorizada, interrompeu o fluxo de apresentação, não ficou legal para as pessoas que estavam assistindo. Porque a gente consegue daí, acho que mostrar, né, também o que, cara, quando aconteceu, qual foi o comportamento que não foi bom, qual foi o impacto que você trouxe por conta desse seu comportamento, para a pessoa também conseguir pensar e falar, tá, beleza, realmente não posso mais fazer isso, porque não entendo qual é o impacto. Porque às vezes não adianta a gente falar assim, nossa, vou te dar um feedback, vou receber um feedback, e aí a pessoa vem falando, isso aqui não foi bom não, tchau, acabou esse feedback. Tipo, beleza, o que eu faço com essa informação? Tipo, quando isso ocorreu? Porque às vezes a gente nem se lembra, né? Então, acho que é bem legal também você conseguir estruturar um pouco como que você tá passando, porque no fim do dia você consegue usar isso quando você for receber. Então, quando vem aquela pessoa que faz um feedback vago, você fala, obrigada, mas me explica melhor aqui, qual situação isso aconteceu, quando que foi, por que você achou que não foi legal, tipo, qual foi a consequência do que eu fiz, qual foi os impactos que você viu, pra gente também aprender, porque não adianta nada você falar, beleza, obrigada pelo feedback, mas você nem entendeu o que a pessoa tá te falando, sabe? É muito complicado, né? Tipo, é muito complexo. Até puxando esse gancho, assim, a Cami e a Daisy falaram coisas bem parecidas, que até eu acabei falando, né, que é quando isso se torna algo pessoal. Eu tenho um sentimento que quando uma coisa se torna algo pessoal, começa a virar um pouco de ego, né? E aí, pensando nisso, pra vocês, qual é a diferença de um conflito que, cara, vem pra construir, pra ser legal, e um conflito que é destrutivo dentro do ambiente de trabalho? Eu acredito que conversas nunca são difíceis até que elas se tornem, né? Então, se ela se tornou difícil é porque ali existe um problema. Então, querendo ou não, ela vai ser desconfortável para alguém, né? Não necessariamente para todo mundo, mas para alguém vai ser desconfortável. Para tornar essa conversa positiva, né? Eu diria que o foco tem que ser na solução. Assim, eu acho que deixar as emoções mais estáveis, né? E agir com muito racional, como eu disse antes, agir com intenção ali para conduzir essa conversa para que vocês cheguem em um acordo, para sair dessa conversa com uma solução, com um acordo com essa pessoa, ou com uma equipe, enfim, com quem seja, ou para você cumprir o objetivo que essa conversa precisa ter, no caso de uma demissão, de um feedback, né, deixar isso bem claro, transparente. Então, acredito que para uma conversa ser
positiva, né, ela precisa ter essas características. Agora, uma destrutiva, acredito que é quando você não foca na solução, né? Você foca ou em culpar alguém, ou você foca na pessoa em si, né? E começa a apontar coisas, não no contexto feedback, mas no contexto julgamento. Então, acho que esse tipo aí acaba levando a conversa para um lado não adequado para o corporativo, né? E acaba fazendo as pessoas perderem confiança uma nas outras também. Eu acho que é muito importante manter todo mundo na mesma página, sendo transparente e levando a conversa para aquele objetivo que vocês precisam chegar, para que aquilo deixe de ser uma conversa difícil. Eu vejo muito que o construtivo é quando ele vai gerar uma solução. Então, são pessoas com pensamentos muito diferentes e eles podem ter diferenças na forma que a gente tem que resolver esse problema, mas, no final, o objetivo é em comum de resolver o problema. Então, as pessoas vão conversar, podem ter concordância ou não, mas, no final, elas vão direcionar para o que é para resolver, que é para gerar esse movimento. Então, o construtivo ele é bom. O construtivo ele faz gerar mudanças, inclusive, soluções melhores, porque não é só aquele desejo de provar que está certo, né? Ele acaba jogando o ego de lado e ele vai muito de vamos fazer algo melhor. E às vezes tem que ter essa colisão de ideias para levar nesse local. Então, o construtivo ele é muito bom desse lado. O destrutivo, para mim, até um pouco do que a Aline falou, né, lá no painel, mas ele vem muito de questões, não só o ego, mas ele vem de ambientes destrutivos. Então, ele pode envolver até conceitos mais graves, criminais, por exemplo, como racismo, como ferir a dignidade das pessoas, destruir a questão da pessoa como si, né? Como ela, assédio, tóxico. Então, nesses casos, para mim, que são destrutivos nesses níveis, eles não têm negociação. Não existe um ponto de negociação, porque é algo claro que está ferindo a dignidade e, inclusive, pode ser até crime, como envolve racismo. Então, acho que ambientes onde isso acontece, até a questão da escutativa, que é algo que a gente fala tanto para treinar, ela acaba sendo interrompida e ela não tem como dar continuidade. Então, para mim, se a conversa não tem como mudar, uma mudança de comportamento, e ela não traz uma mudança para mim, ela é uma conversa que não vai gerar resultado, então, para mim, ela é falha. Então, sempre quando eu vou entrar numa conversa, numa discussão, eu gosto de olhar muito esse direcionamento dela. Qual é o objetivo e se ela vai trazer esse objetivo de solução. Se ela não trouxer e for destrutivo, eu vou me afastar, e várias outras ações que a gente vai tomando, né? Ao longo você vai descobrir na carreira, mas eu não vou investir meu tempo e minha energia em algo que eu sei que pode me prejudicar, destruir, mas como pessoa, a minha dignidade, ou essa questão mais tóxica, sabe? Então, acho que você tem que ter muito clareza, e isso envolve muito o que as meninas falaram, de saber dizer não, saber se respeitar, e saber olhar muito quem você é, para você ter essa visão de quando esse conflito ele está indo para o lado pessoal e vai além da sua capacidade, ou seja, não tem nada a ver com a sua capacidade, com o que você entrega, ele está indo mais para o lado pessoal, que é um lado que não deveria ir. Então, acho que é nesse momento que a gente tem que parar e falar, não, eu prezo pela minha saúde mental, isso não é algo que eu quero me envolver. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando o like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente.
Muito bom. Dá para sintetizar que o conflito construtivo ele acaba sendo sobre ideias, né? Sobre problemas, sobre encontrar a solução. E a gente pode discordar apaixonadamente. Posso estar aqui discutindo com você, mas eu estou focada ali no tipo, o que é o problema, o porquê que a gente está aqui. Então, o objetivo é a gente chegar na melhor solução, seja para o cliente, para o negócio. E aí a gente traz o destrutivo, bem que a Mar falou, tipo, ego, né? Poder. E a gente sai muito o foco muda, né? Saiu do mundo das ideias e tá focado ali no problema que a gente está resolvendo para as pessoas. E aí a intenção não é mais encontrar a melhor solução, ela é vencer a discussão. E aí isso mina a confiança, que é a base de qualquer time funcional, né? A gente começa a entrar no caminho do time disfuncional, que a gente encontra N mil problemas ali pra gente lidar. E aí, até puxando um pouco disso que vocês falaram, como vocês preparam uma conversa quando vocês sabem que vão ter que dizer não, ou então apresentar esses trade-offs difíceis, sabe? Que não vai ser uma conversa destrutiva, mas vocês sabem que vai ser uma conversa difícil. Vou começar. Para mim, primeiro, eu acho que as meninas reforçaram não é importante. Então, não mude a sua estratégia ou aquilo que você acha correto porque você está com medo de falar não. Ele precisa existir. E até um gestor que tem uma capacidade estratégica e analítica, a diretoria, seja dono, seja CEO, ele espera ter pessoas assim na equipe. Porque se fizer tudo que ele mandar, ele vai falar, então nem precisava ter contratado, quer dizer que eu posso fazer tudo que eu quiser. E nem sempre vai ser assim. Então, é importante receber essa pessoa. O que eu gosto de fazer, principalmente eu trabalho com muitos stakeholders de diversos tipos, eu gosto de preparar esse não. Então, normalmente, eu busco um sim possível para eu fazer umas trocas. É um não, mas é um não mais estratégico, quando envolve principalmente hierarquias mais altas. Então, eu gosto assim, eu busco o que ele quer. Se eu não consigo entregar, ou se não é algo que vai fazer sentido para a empresa, não tem o porquê eu ter aquilo, eu busco, mas o que seria um sim que faria sentido para a empresa? Aproveitando que ele está com essa energia, eu já vou aproveitar para provar coisas que eu acredito que valem a pena seguir. Então, eu sempre venho com sim possível. Então, eu vou com a questão de, olha, eu não consigo te entregar esse aqui, mas eu consigo te entregar aquilo, porque o impacto dele ainda é muito mais relevante nisso que você estava pensando. Então, você mostra assim, eu te ouvi, eu validei, eu entendi o que você queria, mas eu preciso te mostrar que o meu papel é para resolver os problemas também. Então, eu resolvendo os problemas, eu não vou ter isso, mas eu te entrego isso. Então, você não é um obstáculo, ele vê você como um parceiro, é uma pessoa que eu posso contar. Primeiro, que ele não vai fazer tudo que eu quero, a ponto de fazer eu errar, que é isso que ninguém quer, mas ele também vai trazer outras questões que eu posso e valem a pena. Então, é uma mudança da percepção, isso é muito de negociação, né? E aí, nesse momento, que é um momento muito estratégico, é quase o momento que eu aprovo muitas coisas, porque eu levo dados em conjunto, uso muito dados, eu gosto de levar dados, eu gosto de levar o motivo do porquê eu estou mudando, eu gosto de convencer do motivo dessa negociação, e aí eu consigo aprovar muitas questões que às vezes é o momento certo, não era o momento certo de eu ter entrado, entendeu? Então eu sempre gosto do sim possível e o não estratégico. A Marjorie foi perfeita assim no sim possível. E o que eu falo muito, né, e o que eu tento ser, eu gosto de passar assim, ser transparente com o meu cliente, né? Então, eu gosto de falar para ele me pediu alguma coisa e, às vezes, assim, eu tô com outras prioridades no momento e não que o que ele me pediu não seja uma coisa, assim, prioritária, né? Mas eu tento explicar para ele todo o contexto, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha sprint com um CRM e aí cada pessoa de CRM quer uma coisa, né? Principalmente porque a gente é dividido em marcas aqui na Veste, né? Que é onde eu trabalho. Então, a pessoa de CRM de Lelis quer uma coisa, a de Dudalina quer outra, a de John John quer outra. O que eu tento colocar todo mundo na mesma sala e falar, olha, pessoal, eu não
não consigo, assim, no momento, atender tudo que vocês querem para essa semana. Então, eu preciso priorizar. A gente tá nessa onda ali do OKR. Eu entendo o OKR sendo uma coisa mais importante do que tudo. Então, eu dedico meu esforço aqui para o OKR no momento. E aí, depois, eu consigo pegar o que vocês estão pedindo. Tudo bem? E eu tento, assim, entender realmente a necessidade, né? Porque, às vezes, na hora que o cliente pede, ele também não sabe explicar muito bem, né? O que ele quer e a necessidade ou a urgência. Então, eu tento entender com ele, porque, às vezes, eu percebo que não, de fato, aquilo que ele está pedindo realmente é urgente. Acontece, né? A gente precisa também ter essa clareza de que acontece de ser urgente mesmo e a gente não poder dizer não, né? Porque pode perder o timing de alguma coisa, né? Sei lá, Olimpíadas, a equipe de marketing quer fazer alguma ação com a Olimpíada é tal mês, então não tem muito jeito. Então a gente precisa também ter esse discernimento de entender que, bom, não, de fato, não pode perder esse timing aqui, senão não vai gerar o resultado que a gente espera, né? Novembro tá chegando Black Friday, então geralmente é a hora que chega um monte de demanda de estudo, e aí acaba que o OKR fica para trás, tudo fica para trás, porque a Black Friday, ela é naquele dia e não dá para esperar, né? Então, a gente precisa também ter esse jogo de cintura, de saber que, bom, às vezes vai precisar passar na frente, né? Mas acho que é importante a gente ser transparente com as pessoas, ser até vulnerável. Já aconteceu de eu falar, olha, metade da minha equipe pediu demissão, eu tô com metade dos meus recursos, eu não tenho condição de te atender agora. Eu sei que é importante o que você precisa, mas no momento tá bem complicado. Eu vou tentar, eu posso te prometer para daqui 3 semanas, eu vou tentar mexer aqui, trocar umas prioridades, mas assim, tá complicado, tudo bem? Geralmente eles entendem, quando a gente é transparente, vulnerável e explica todo o cenário, normalmente as pessoas entendem essas negociações, sabe? E aí elas mesmas falam, não, beleza, nossa, pode tocar isso daqui, que eu acho que isso daqui é mais importante mesmo. Depois você faz o meu não tem prioridade, sei lá o quê. Não, daqui 3 semanas tá tudo bem, não tem problema. Então, acho que é importante também a gente falar desse cenário que a gente enfrenta. Às vezes a gente fica com medo, acha que tem que falar sim para tudo, acha que tem que dar conta de tudo, né? Acho que principalmente nós, mulheres, temos esse sentimento de querer pegar tudo e achar que dá conta de tudo, e o medo de falar não e poder dar motivo para um homem questionar se a gente é boa ou não e falar, nossa, e tá vendo? Não conseguiu, ó. E não precisa ser assim, sabe? Acho que a gente pode, assim, ser honesta, ser vulnerável, falar com os clientes do nosso cenário e falar, olha, agora eu não estou conseguindo por causa disso, disso, disso. Eu entendo a importância do que você está me pedindo, mas no momento não dou conta. Eu consigo para tal dia, beleza? Beleza. Se não tiver beleza, então qual aqui que você acha que eu posso despriorizar? Com quem que a gente pode conversar, né? Você resolve então com a gerente de CRM e fala que você precisa muito disso e que eu tenho que despriorizar uma demanda dela, vamos sentar todo mundo junto, sabe? Então, acho que é isso, assim, também. Eu tô super de acordo com as duas e eu vou até complementar a Marjorie, aquilo que ela trouxe de mostrar o impacto que tem, né, as atividades ali que você tá fazendo. É uma coisa que eu gosto muito de fazer no dia a dia também com os stakeholders. Dizer não acho que é necessário, principalmente, eu também acho que representa ali uma maturidade profissional, porque você entende o porquê você está falando não, né? Às vezes quando você só fala sim, 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 você acaba virando ali uma pastelaria, né? E daí as pessoas se acostumam daquilo e no primeiro não elas se frustram e elas já te enxergam como, nossa, má vontade, sabe? Então acho que falar não é importante desde o dia 0, assim. Mas essa questão de impacto, eu gosto muito de mostrar esforço versus impacto. Então, olha, isso daqui que você está me pedindo exige muito mais esforço e vai causar muito menos impacto do que essa atividade aqui que eu estou fazendo. Então, eu acho que demonstrar isso é muito importante e também você chegar para a pessoa, antes de falar o não definitivamente, entender, claro, o que ela está te pedindo, qual objetivo ela quer com aquilo, mas você perguntar
qual o impacto negativo que vai ter se eu não te entregar isso até a data que você precisa? Às vezes a pessoa para refletir e fala, a gente só não vai ter um slide. É para alguma apresentação super importante? Não, eu só queria que mudasse isso daqui mesmo. Bom, então se dá para esperar, não vai parar a operação, ninguém vai ser prejudicado, não vai mudar resultado de alguma coisa, então tudo bem, pode esperar, vou pôr no meu backlog e eu vou te atualizando conforme for possível fazer. Então, acho que a gente ter essa conversa também, tentar fazer a pessoa raciocinar e pensar se aquilo é must to have para ter agora, eu acho que é bem importante também trazer essa reflexão para que a outra pessoa ela consiga refletir e falar, é verdade, não é tão urgente. É mudar a dinâmica, né? De conflito para colaboração. Tipo, o que é importante que a gente tá dizendo sim, que nos possa dizer não para uma outra coisa que é importante. Acho que no fim o objetivo não é fazer com que os stakeholders saiam felizes, né? É uma expectativa irrealista, até se achar que todo mundo vai sair feliz de uma reunião. Mas o objetivo é que eles saiam entendendo o porquê da decisão e sentindo que foram parte do processo transparente e racional do que a gente está falando, né? Meninas, e por último, assim, sei que a gente falou de várias coisas aqui, mas para as pessoas que estão ouvindo a gente conversando hoje, talvez evitem, né, esses conflitos, essas conversas difíceis por medo, qual seria o primeiro passo que vocês dariam para elas começarem a navegar, né, nessas situações com mais confiança? Bom, eu daria assim de conselho como primeiro passo para que pratiquem, se preparem. Eu acho que é muito importante. Eu gosto muito de ser uma pessoa que gosta de escrever, de colocar as ideias em algum lugar e entendendo se aquilo está fazendo sentido, se está coerente, se tem uma forma melhor de falar sobre aquilo. Então, eu gosto muito de ser essa pessoa de colocar no papel, talvez até praticar ali, pedir opinião para alguém que você, talvez um mentor, uma mentora, né? É muito importante também para te guiar. Então, acho que como primeiro passo, assim, seria se preparar, se conhecer, entender quais são os seus limites, até onde uma pessoa pode ir, o que é aceitável ou não para você, como você vai reagir se aquilo acontecer. Eu acho que a gente já tendo esse background, essas ideias na cabeça muito bem definidas, de até onde a gente vai permitir, o que a gente aceita e como a gente reage às coisas sem ser muito emotiva ou tirar a situação ali de um controle emocional, né? Eu acho que tendo isso já bem claro, você já consegue ter essa confiança de como reagir no momento. Mas se é uma coisa muito mais complexa, que você está talvez postergando, está com medo de puxar essa conversa, treina antes, pratica, coloca num papel, entende se está fazendo sentido. Como eu disse antes, entenda para quem que essa conversa é difícil, como deixar ela menos confortável, qual o objetivo que você quer ter com ela. E com isso eu acho que as coisas ficam mais claras na cabeça e você perde um pouco esse medo de o que a outra pessoa vai achar. Eu acho que é isso. Indo nessa linha do que a Daisy falou, acho que é isso, é super importante o autoconhecimento ali, né? Então, é você entender qual a situação que te provoca, aí qual a reação que te provoca, né? Acho que entender também o porquê você tem medo, trabalhar na terapia, gente, façam terapia, entende o que te dá medo dessa conversa. É um medo da pessoa não gostar de você, né? Na hora de você dar um feedback ali, talvez negativo, você tem medo que a pessoa não vai gostar de você. É um medo de uma demissão, porque é super difícil, né? Ter essa conversa difícil com o seu chefe, por exemplo, e você fica com esse medo da demissão, né? Então, o que tá te gerando medo ali, né? Então, se conheça. Esse autoconhecimento é super importante para você saber, né? E conseguir lutar contra essa emoção que te gera a hora de ter essa conversa difícil, né? Então, se é um medo da pessoa não gostar de você, então vamos tentar trabalhar isso, né? Bom, tem formas e formas de falar, não significa que a pessoa não vai gostar de você, né? E se a pessoa não souber levar esse feedback, você deu um feedback de uma forma super tranquila, construtiva, né? Não foi aquele apontando o dedo e falando, você não sabe fazer isso, né? Deu um feedback de uma forma construtiva e tudo, e ainda assim essa pessoa
né, não gostou da forma, não gostou de você ter falado isso, então talvez realmente não tá legal mesmo conviver e trabalhar com aquela pessoa, né? E seja o caso de, se você é uma liderança, demitir, enfim. Então, saber lidar com a emoção que aquilo ali está te provocando e saber o gatilho que te provoca alguma emoção numa conversa difícil, né? E treinar reações e como lidar com isso, né? Então, existe uma certa situação que, se no meio da conversa a pessoa falar, aquilo ali me irrita demais. O que eu vou fazer se isso acontecer? Reconhece qual é a situação e o que eu vou fazer quando isso acontecer? Bom, vou respirar, contar até 10. Tô remoto, vou fechar minha câmera. Eu costumo fazer muito isso, gente. Fecha a câmera na hora. Respiro fundo, conto até 10. Eu aqui dentro de casa pego o meu violão, que é a coisa que mais me tranquiliza assim no planeta. Toco qualquer coisa e me acalmo e volto para o meu estado atual. E aí respondo, então fala, tá, beleza, tô entendendo o que você tá falando, peraí que eu tô pensando, sabe? Vai dando esse tempo para você ir retomando a sua consciência ali, se você não pode fechar uma câmera no momento, né? Tomar uma camomila ali na hora. Então, acho que é isso, a dica é essa, né? Se conheçam, porque aí vocês vão saber quais emoções que as situações te provocam e saber como reagir, o que você faz ali no momento que aquela emoção aconteceu. Muito importante. Os 2 conselhos são ótimos, eu uso muito. Me conhecer e escrita. A escrita, principalmente, para não ficar, né, essa coisa na mente, eu podia ter falado ou não. Mas o meu, eu queria focar mais sobre a confiança, né, da construção. E eu vejo que a chave para você construir confiança é muito de você começar pequeno e ser intencional. Então, é você praticar. Você tem que praticar dizer isso, né? Então, eu vejo que, assim, é você treinar ser uma pessoa firme, mas você não precisa ser dura. Ser firme é você ter clareza no que você está falando e não ser agressiva, né? Na forma que você fala, ou impor o que você quer. E aí, como que você constrói muito dessa firmeza para trazer? Eu penso muito como um piloto. Eu tive uma mentora que ela falava, um bom piloto, antes dele se formar, ele precisa ter horas de voo. Então, se você quer ser um bom orador, você tem que ter horas de fala. Então, aonde você tiver um momento de falar, você vai falar. Seja uma reunião, seja com seus amigos, seja com a tua família, se dispõe a falar em público, porque quanto mais você treina, melhor você fica. E eu vejo que a confiança e conversas difíceis tem muito disso. Então, você precisa treinar a conversa. Treine na sua casa, em momentos que você fugia e não queria falar. Treine com a sua família. Treine com colegas de trabalho, questões às vezes simples que você estava adiando porque você estava incomodada. Treine e nesse início. A gente precisa começar, e você não precisa conversar com eu tenho que começar com uma mega conversa, não. Conversa com coisas mais simples, às vezes é um item simples que te incomodava e você estava com receio de falar, começa chamando com uma conversa. Então eu vejo que toda vez que você posiciona com essa clareza, cada vez que você enfrenta esse pequeno desconforto, então era um pequeno desconforto, vou enfrentar, você vai acumulando experiências, né? E isso é uma bagagem. E essa bagagem, ela te dá coragem. Porque quando você tem experiência, você se sente mais corajoso para enfrentar situações. Então, meu conselho é acumule suas horas de conversa e a confiança, ela vem. Ai, que bom, meninas. Sempre bom ouvir vocês. Adorei a extensão do nosso painel. Obrigada pela participação, obrigada pela disponibilidade. E é isso, nos encontramos nas redes. Vocês querem dar um tchau, uma palavrinha final? Tchau e um beijo, mãe. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui. Eu achei que eu não sabia nada de comunicação e conversas difíceis, e são situações assim que eu acabo percebendo que, poxa, evoluí, e até que eu sei alguma coisa assim, né, com as situações que eu passei na vida. Então, muito obrigada pelo convite aí, adorei. Tchau, pessoal. Gostei muito de conversar sobre isso. Eu acho legal também que nós aprendemos muito aqui.
Espero que tenha sido valioso para vocês também, que vocês consigam repassar, absorver, aprender e também trazer de volta para a gente, né? Tudo que vocês vêm criando de experiências aí. É isso, gente. Obrigada por nos assistir até aqui e até logo!